Então vamos lá, pessoal, para as questões. Essa parte introdutória não tem muitas questões de muitas bancas, tá? Então eu trouxe aqui umas questões Sebrasp, FGV. Não tem muita coisa, mas a gente explora o que tem. Geralmente as questões já estão ali tratando mais dos assuntos mais avançados. Mas vamos lá, olha só. Encontrar informações ocultas nos dados corresponde ao campo explorado na ciência de dados? O que vocês me dizem? Essa questão, pessoal, está certinha, tá? Então veja, olha o conceito que nós vimos, né? Ciência de dados é um campo multidisciplinar, cujo objetivo principal é extrair conhecimentos e insights significativos e acionáveis. Então olha só, o que é um insight, pessoal? Vamos pensar, a gente tem que se debruçar sobre as questões. Eu não vim aqui só passar gabarito para vocês, não. O que é insight? Insight é aquilo que... é aquele estalo, né? É aquele conhecimento, aquela informação que surge, que até então você não tinha muita consciência de que você tinha, né? É algo às vezes mais intuitivo, às vezes é uma percepção que você não tinha e surge. Então, a palavra insight por si só já dá essa ideia de que nós estamos lidando com informação que era oculta. Né? A gente não tinha muita ciência de algo e daqui a pouco surge na nossa cabeça um insight. Opa, tive um insight, né? Surgiu. E aí, continuando com a definição, ela é vista, no caso a ciência de dados, como a ciência computacional da descoberta de conhecimento. Se eu estou descobrindo algo, quer dizer que até então era oculto. Então, pessoal, tá certinho. Encontrar informações ocultas nos dados. Tá joia? Veja, né? A ciência de dados extrai conhecimentos a partir de vastos volumes de dados. Então, de fato, encontrar informações ocultas nos dados. Certinho? E aí, eu trouxe aqui uma definição mais voltada para a aprendizagem de máquina, que deixaria mais claro ainda a resposta. Eu sei que a gente ainda não explorou a aprendizagem de máquina, tá? Mas se você pegar essa questão depois de ter visto a aprendizagem de máquina, ficaria mais tranquilo ainda, porque o aprendizagem de máquina é um dos componentes da ciência de dados e permite que os computadores encontrem insights ocultos, certo? Então ficaria mais tranquilo ainda, lembrando que nós temos lá inteligência artificial, machine learning, né, que é o aprendizagem de máquina, tá aqui, inteligência artificial tá aqui, ciência de dados tá aqui, ó, na lateral, mas ele bebe um pouquinho aqui, ó, ele pode usar IA e Machine Learning para fazer para extrair seu conhecimento, né? Então, questão certinho. A ciência de dados é usada de maneira geral para encontrar padrões em dados, sem fazer previsões. O que vocês me dizem? Encontrar padrões em dados, certinho, é isso mesmo, essa é a ideia. Agora, sem fazer previsões, vamos ver? Olha só, pessoal, a ciência de dados, ela deseja realizar análise de forma preditiva. Não é o que é preditivo, ela quer fazer previsões, tá? Então, qual que é a ideia da ciência de dados? Para que eu analiso muitos dados? Para eu ter condição de fazer previsões. Então, se eu olho para os últimos 5 anos da minha empresa e vejo que a cada ano o meu faturamento aumenta 10%, eu posso concluir que em 2026 o meu faturamento também vai aumentar 10%, porque nos últimos 5 anos aumentou 10%. Então, olha, eu estou vendo um padrão do que está acontecendo no passado para eu prever o futuro. Se eu vejo que em dezembro as minhas vendas triplicam, em dezembro as minhas vendas aumentam 3 vezes mais, com base nos últimos 10 anos, então eu posso presumir, eu posso prever que em dezembro desse ano as minhas vendas também aumentarão 3 vezes. Tudo bem? Então, ciência de dados faz sim previsões, tá joia? Então, olha, ela olha para os dados passados para entender o comportamento dos mesmos e então vai realizar análise de forma preditiva. Tudo bem? Lembrando que ciência de dados vai beber um vasto volume de dados, vai consumir um vasto volume de dados. Então, questão errada. A análise exploratória de dados tem por finalidade confirmar conceitos pré-definidos e, adicionalmente, descobrir padrões e formular hipóteses para estudos futuros, mediante a exploração de um conjunto de dados. E aí, o que vocês me dizem? Análise exploratória. Lembrando que aqui nós estamos falando da análise exploratória no contexto de ciência de dados, certo? Então, pessoal, essa questão está errada, tá? Veja só, qual que é o grande problema nessa questão aqui? O grande problema está aqui, ó. A análise exploratória de dados tem por finalidade confirmar conceitos pré-definidos. Pessoal, a finalidade dela é confirmar conceitos pré-definidos? Vamos voltar lá no ciclo de vida? Eu trouxe aqui, ó, o ciclo de vida só para a gente relembrar. Então vamos lá. Eu vou primeiro definir isso aqui, ó, o ciclo de vida de ciência de dados, tá? Pensa lá um projeto de ciência de dados do início ao fim, esse aqui é o ciclo de vida. Então veja, primeiro eu vou definir o problema do negócio. Então vamos lá. Eu quero detectar
operações financeiras fraudulentas. Esse é o meu problema de negócio. Para isso eu vou coletar e preparar dados. Então eu vou pegar lá os dados, milhares de transações financeiras, vou colocar ali no sistema, né, vou coletar esses dados, o que foi fraude, o que não foi fraude, enfim, vou preparar esses dados, vou tratar dados errados, dados duplicados, dados nulos, aquela coisa toda, eu vou coletar e preparar. E aí nós chegamos na terceira etapa, que é a exploração e análise desses dados. Então veja, pessoal, nesse momento eu quero entender tendências desses dados, eu quero entender padrões, eu quero entender anomalias. Nesse caso aqui, na exploração e análise, eu estou querendo descobrir padrões e formular hipóteses para estudos futuros, mediante a exploração de um conjunto de dados. Esse trecho aqui está certinho. Por quê, pessoal? Essa etapa aqui, eu vou explorar esses dados. Vou explorar. Por exemplo, eu posso perceber tendências, eu posso perceber que que em um determinado período da madrugada, vamos supor que entre 2 horas da madrugada e 3 horas, a maior chance de fraude. Por exemplo, eu posso ver a tendência de que operações online, e não aquelas transacionadas ali com cartão de débito, de crédito ali numa maquininha, né? Operações online, tem também maior chance de fraude. Então, olha só, estou vendo tendências, estou vendo padrões, estou olhando anomalias. Pode ter uma anomalia que é o seguinte, eu posso ver que quando eu coletei alguns dados aqui, tem uma determinada fonte de dado que eu consumi, que fala que tem transações negativas. Tem um monte de transação lá assim, menos R$500 transferidos. Mas como que eu vou transferir dinheiro negativo? Isso poderia ser uma anomalia. Pessoal, não transfiro dinheiro negativo. Então, às vezes essa fonte de dados falou assim, isso aqui quer dizer que foi transferido um débito. Eu falo, não, mas menos R$500 não existe menos R$500. Existe transferir R$500 de uma conta para outra, mas o menos R$500, ou uma fonte falar que eu transferi R$0, a pessoa transferiu R$0, é possível? Então eu posso detectar anomalias. Então veja só, aqui pessoal, eu estou explorando, e eu posso começar a formular hipóteses para estudos futuros. Eu posso formular hipóteses para eu poder escolher o modelo que eu vou usar na próxima etapa, né? Então veja só, aqui a minha finalidade aqui não é confirmar conceitos pré-definidos. Pode acontecer de eu confirmar conceitos pré-definidos? Pode. Obviamente que eu já posso ter um conceito pré-definido de que geralmente fraude ocorre quando... É um conceito, eu estou supondo, né? Eu posso supor da minha cabeça, da minha vivência de mundo, que geralmente as fraudes acontecem em compras em sites, ou seja, compras online. Isso é um conceito que eu tenho da minha cabeça, da minha vivência de mundo real. E aí, quando eu estiver analisando os dados aqui, na análise exploratórias, isso se confirme. Então, beleza, eu acabei confirmando o conceito pré-definido, mas isso não é a finalidade. A finalidade não é confirmar conceitos pré-definidos. A finalidade é explorar padrões, é descobrir, é eu entrar de cabeça aberta para explorar esses dados e descobrir tendências, padrões, anomalias e correlações e por aí vai. Tudo bem? Então, por isso que a questão está errada. O conceito de inteligência artificial fraca compreende sistemas desenvolvidos para realizar tarefas específicas. Então, olha só, inteligência fraca, realizar tarefas específicas, como, por exemplo, tarefa específica, reconhecimento de voz. E aí, pessoal, certinho, né? Lembrando que a IA estreita, IA fraca ou Narrow AI é voltada para problemas, tarefas específicas. É o que nós temos hoje, né? Então, vou ter uma tarefa específica de reconhecimento facial, uma outra IA com a tarefa específica de sistema de recomendação, e por aí vai. Então, questão certinha. Próxima. A inteligência artificial tem sido um campo de pesquisa e inovação que evoluiu bastante ao longo das décadas, e geralmente é dividida em IA fraca e IA forte. Conceitos que se referem ao nível de inteligência que a IA consegue simular ou alcançar. Em relação ao conceito de inteligência artificial, assinala a afirmativa que descreve corretamente a diferença entre IA forte e IA fraca. Então vamos lá? IA forte é um sistema que simula a inteligência humana em tarefas específicas. Não, a gente viu que tarefas específicas não é a IA forte, é a IA fraca, né? Enquanto IA fraca consegue aprender e entender contextos complexos, como o ser humano. Aí é que sim estaria mais relacionado a IA forte. Então a questão aqui inverteu. B. IA fraca se refere a sistemas que replicam com exatidão a consciência humana. Não, a gente viu que IA fraca ela está voltada para tarefas específicas. Ponto. Enquanto a IA forte realiza tarefas automatizadas sem a necessidade de consciência. Também não. A IA forte ela sim está mais voltada, está mais próxima do que o ser humano faz. Tarefas de forma mais geral. C.
IA forte é caracterizada pela capacidade de adquirir consciência e compreensão geral. Olha aqui, ó, compreensão geral. Exatamente, é uma característica da IA forte. Enquanto a IA fraca é projetada para executar tarefas específicas. Beleza, tarefas específicas e IA fraca. E essa questão, pessoal, ela entrou numa parada aqui de consciência que aí já fica um pouco complicado, tá? Adquirir consciência, não adquirir consciência, eu vou deixar um asterisco aqui porque essa questão de consciência também é algo um pouco polêmico. Mas vamos deixar a letra C por enquanto como resposta, tá? Vamos ver as outras. IA fraca é um sistema totalmente autônomo? Não. Que toma decisões complexas de forma independente, enquanto IA forte precisa da intervenção humana para operar? Não, né, pessoal? Não é por aí. A IA fraca é a que nós usamos hoje. Então, assim, ela é um sistema totalmente autônomo? Não, porque, por exemplo, a gente precisa imputar dados. Eu preciso gerar os dados, por exemplo. A depender do que eu estou usando, eu preciso colocar rótulos. A gente vai ver mais pra frente, né? Então, não precisa de intervenção humana? Não. Totalmente autônomo? Não. Precisa sim de uma certa intervenção humana. Por exemplo, até para validar o resultado, né, que essa IA está trazendo. Então, não é a letra D. IA forte e IA fraca não tem diferença quanto à forma de processamento de informação. A distinção está apenas na potência... Não. Não é apenas na potência do hardware, não. IA forte a gente nem tem ainda, né? Então, falar que não tem diferença quanto ao processamento, então já é uma viagem. Então, letra C, de fato, é a nossa resposta. Eu trouxe aqui um resumo, né? A IA fraca tem finalidade mais restrita, voltada a resolver problemas, tarefas específicas. E a IA geral, ou IA forte, AGI, tem finalidade mais abrangente, né? Fala aqui, ó. Enquanto a IA forte, compreensão geral, né? Tem a finalidade mais abrangente. Você possui conceitualmente capacidade de realizar tarefas semelhantes e com nível adequado executadas pelo ser humano. Então, é isso. Enquanto a fraca, a estreita, está voltada para tarefas específicas, a IA geral está voltada para tarefas mais abrangentes, mais próximas do que nós humanos fazemos hoje em dia. Belezinha? Então, próxima. Relacione os termos de IA às suas respectivas definições. Então vamos lá. Temos aqui as definições, nós vamos ter que fazer as associações necessárias. É capaz de resolver uma única tarefa, pode automatizar tarefas demoradas e analisar dados de maneiras que os humanos às vezes não podem. E aí, o que vocês me dizem? A, B, C, D. E aí? Ó, nós temos 1, 4, 3. Veja que a 2 nem tem aqui, né? Então, olha só. Resolver uma única tarefa, isso aqui já me chama a atenção para IA fraca, né? Então, eu vou considerar aqui, ó, que é 1. IA fraca, uma única tarefa, já chama a nossa atenção. Vamos seguir. É uma categoria de algoritmos de IA que gera novos resultados com base nos dados em que foram treinados. Categoria de algoritmo que gera novos resultados com base nos dados em que foram treinados. E aí? Isso aqui eu vou deixar uma interrogação, a gente volta aqui, tá? Vamos seguir. É capaz de resolver uma gama extensa e arbitrária de tarefas, incluindo aquelas que são novas, e executá-las com eficácia comparável à de um ser humano. Olha só, gama extensa, ou seja, não é tarefas específicas, incluindo aquelas que são novas, e executá-las com eficácia comparável à de um ser humano. O que a gente pensa aqui, ó, comparável à de um ser humano? A gente pode pensar já na IA forte, não é isso? A IA forte que traz essa semelhança com o ser humano. Então eu vou colocar 2 aqui. Então veja só, o que nós temos agora, ó? Nós temos 1 como primeira opção e 2 como terceira opção. Então aqui já denota que seria a letra A, né? Mas vamos seguir, vamos para a próxima. Ó, é uma medida de inteligência de uma máquina onde, se a máquina pode se passar por humano em uma conversa de texto, ela passa no teste. O que nós estamos falando aqui? Ó, sobre o IA generativa e teste de Turing. Isso aqui está falando de quê? Vamos ver de novo. É uma medida de inteligência de uma máquina onde, se a máquina pode se passar por um humano em uma conversa de texto, ela passa no teste. É isso mesmo, o teste Turing, não é isso? Então, olha só, o teste Turing é o 4, vocês lembram lá? Eu vou ter uma pessoa aqui, ó, uma pessoa, e aqui, ó, vai ter ela não sabe, mas aqui vai ter uma máquina, vou colocar aqui um computadorzinho, e aqui vai ter uma outra pessoa. Essa pessoa aqui, ó, ela vai fazer perguntas, perguntas, né? E essa pessoa vai responder. Eita, deixa eu tirar aqui, ó. Essa pessoa que vai responder. E essa máquina que também vai responder. Se essa pessoa não souber distinguir se a resposta veio de um ser humano ou de uma máquina, então passou no teste Turing. Então veja, se a máquina pode se passar por um humano em uma conversa de texto,
ela passa no teste, a máquina passa no teste. Então essa pessoa aqui, ó, ela não sabe distinguir se as respostas são de um ser humano ou de uma máquina. Esse é o teste de Turing. Se ela não souber distinguir, então quer dizer que a máquina passou no teste de Turing, né? Então, de fato, nós estamos falando da 4, né? Então, ótimo que é 4, ó. Então, é a nossa resposta. E a generativa a gente ainda não viu, mesmo assim eu quis trazer essa questão porque os outros itens têm a ver com o que nós já vimos, né? E a forte, fraca e teste Turing. E a generativa nós vamos ver lá na frente, então não se preocupe, beleza? Seria isso aqui, ó, que seria o 3. É uma categoria de algoritmos que gera novos resultados com base nos dados em que foram treinados. A gente vai ver isso lá na frente, não se preocupem. Eu queria reforçar e a fraca, forte e o teste de Turing. Beleza, pessoal? Então, A é nosso gabarito e ficamos aqui com algumas questões. A gente já volta, beleza? Até mais.